Olá, queridos irmãos e amigos, saudamos uma vez mais em nome do Senhor. Aqui estamos uma vez mais para uma nova lição. Este trimestre é um trimestre que, digo-vos, vai prometer. E vai prometer porque nos vai revelar verdades que são absolutamente essenciais para a nossa vida espiritual. E já vamos para a lição 3, e nesta lição 3 nós iremos olhar um pouco para os séculos, lá no início da Igreja Cristã Primitiva. Vamos ver que, infelizmente, a Igreja se foi afastando, digamos, da sua pureza original, mas que, mesmo apesar das trevas que se foram intensificando, Deus sempre teve um povo. Como, aliás, Ele teve sempre um povo em todas as épocas. Esse povo pode ser pequeno, pode ser uma minoria, mas uma minoria muito pequena mesmo, como foi no dilúvio, por exemplo. 8 pessoas que se salvaram na arca, 8. Quantas pessoas terão perecido com o dilúvio? Milhões de pessoas, seguramente. Então o Senhor sempre teve, nunca deixou de ter, em nenhuma fase da história, seus representantes nesta terra. Sempre teve. Volto a dizer, houve momentos em que esses representantes foram uma minoria muito pequena, mas nunca deixou de haver representantes seus sobre a terra. E nós vamos, então, nesta semana, vamos ver, portanto, como é que a Igreja passou do seu estado de pureza inicial a um estado de compromisso, como é que ela foi afetada por lobos cruéis, quer vindos de fora da Igreja, quer vindos de dentro, mas o povo que temia ao Senhor foram salvaguardados pela palavra. Vamos ver que o raciocínio humano fora das Escrituras é perigoso, foi perigoso no passado, continua a ser perigoso hoje, e vamos ver que este grande conflito é essencialmente e acima de tudo, e dou muitas graças a Deus porque o Senhor já me revelou isto há muitos anos atrás, este grande conflito é essencialmente e acima de tudo uma batalha pela mente. Portanto, estive a rever os títulos ou os subtítulos da lição desta semana. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy, a quem desde já peço que possa orar, e depois o irmão tem a palavra depois da oração. Está bom? Querido Pai, que estás nos céus, obrigado pela vida que nos dás, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra e obrigado também pela presença do Teu Espírito quando estudamos a Tua Palavra. Amém. Obrigado pela compreensão que temos dela, Amém. Que o Teu Espírito nos dá, Senhor, e obrigado pela fé que fazes fortalecer e desenvolver em nós, Senhor, para os tempos que estão diante de nós, amém, em preparação para a Tua vinda. Amém. Obrigado também porque pelo estudo da Tua Palavra o nosso caráter vai sendo desenvolvido, amém, transformado, modificado à Tua imagem e semelhança, obrigado, para que nós possamos estar prontos para a Tua vinda, Senhor. Amém. Querido Pai, abençoa com o Teu Espírito Santo o pastor Paulo Cordeiro e a mim, e abençoa aqueles que irão ouvir, que a Palavra de Deus possa ficar enraizada na mente e no coração, que nós possamos sentir o desejo de fazer a Tua vontade até à Tua vinda. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmão, a palavra é sua. Muito bem, então nós estamos a estudar o grande conflito entre Cristo e Satanás, entre Cristo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos, e entre aqueles que aceitam Cristo como seu Redentor, como seu Salvador, como seu Criador, como seu Redentor, e aqueles que seguem as ideias de Satanás. É este o título do nosso trimenciário. Não convém esquecermos esta linha orientadora, o grande conflito, e nós vimos até aqui, na lição 2, nós vimos que uma das maneiras de Satanás lutar contra Deus é através da perseguição, destruição e morte do povo de Deus aqui na Terra, porque o conflito que se iniciou no céu, portanto, transferiu-se aqui para a Terra. E desde Adão e Eva tem havido esse grande conflito. Nós, ao abrirmos a Bíblia e estudarmos as suas páginas, nós vemos realmente o grande conflito de Satanás, o grande ódio, a grande guerra que ele faz contra o povo de Deus, aqueles que aceitam Deus aqui na Terra. E agora, esta lição mostra-nos que, não tendo resultado a perseguição e a destruição do povo de Deus, Satanás adota uma outra estratégia, que é uma das duas, que é a segunda estratégia. A primeira, a perseguição, quando ele não consegue pela perseguição, destruição e morte, ele então procura minar por dentro para destruir a Igreja. Isso. E foi assim que ele fez a partir do século IV. Isso. Nós sabemos que as perseguições terminaram no ano 313, isso, com o decreto de Constantino. Certo. E essa ideia... O Édito de Milão, chamado Édito de Milão. Muito bem, o Édito de Milão.
e, portanto, Satanás teve essa ideia brilhante de parar com as perseguições para tentar minar a igreja por dentro. Isso. Então, e foi assim que as coisas aconteceram. Então, a ideia do inimigo é o comprometimento ou o compromisso, portanto, a mistura e a fusão. Portanto, o que é que Satanás pretendia? Satanás pretendia misturar o paganismo com o cristianismo, Certo. para que o cristianismo deixasse de brilhar como realmente uma religião originada por Deus e com a luz de Deus para iluminar o mundo todo. Então, houve uma fusão ou uma mistura entre o paganismo e o cristianismo. Certo. E é assim que, a partir do quarto século, Satanás começou a minar o cristianismo, até que o cristianismo deixou de ser cristianismo. Pois. Passou a ser uma coisa diferente. E o verdadeiro povo de Deus passou a ser uma minoria, uns poucos espalhados aqui e acolá, nas montanhas, nos vales, não é? Que portanto, preservaram a verdade e a Bíblia, a tradução correta da Bíblia. Certo. E, portanto, então temos aqui, eu daria a esta lição o título de apostasia, ou comprometimento, e a luz dos poucos fiéis brilha nas trevas. Era assim o título que eu daria à lição 3. A luz dos poucos fiéis brilha nas trevas devido à apostasia da igreja cristã, provocada por Satanás, portanto, induzida por Satanás, trabalhando nas autoridades políticas, nas autoridades estatais, porque ele fez com que o decreto fosse feito para cessar a perseguição e, ao mesmo tempo, ofereceu à igreja cristã, portanto, um estatuto muito mais elevado. Isso. Não é? Então a igreja estava cansada das guerras, das perseguições, e viu aí uma oportunidade de ter um estatuto mais elevado na sociedade. Certo. Portanto, o desejo de orgulho, de pompa, então tudo isso começou a afastar a igreja da verdade. Mas vamos lá, portanto, para a lição de domingo, e vamos ver exatamente aquilo que o autor destas lições nos quer transmitir. Então, nós continuamos a ver aqui nesta controvérsia o caráter de Cristo e o caráter de Satanás, o governo de Deus e o governo de Satanás, e estamos a ver, a pouco e pouco, Satanás a desmascarar-se e a mostrar o tipo de governo que ele teria implementado no céu se lhe tivesse sido permitido fazer isso lá no céu. Ora bem. Então, todos estão com os olhos postos aqui neste mundo, os habitantes dos outros planetas, os próprios anjos, estão a olhar, têm estado a olhar desde a queda de Adão e Eva para aqui para ver que tipo de governo existiria no céu se ele tivesse sido permitido fazer isto lá. Hoje já não há margem para dúvidas. Não há margem para dúvidas. Nós temos visto o caráter de Satanás e temos visto o caráter de Deus. E as dúvidas estão sendo desfeitas e todos estão tomando a sua decisão, têm tomado a sua decisão ao longo dos séculos. Então, uma passagem que a lição nos pede para ler em domingo, respondendo à primeira pergunta, a primeira pergunta é: que contraste se vê nestas duas passagens entre o caráter de Jesus e o de Satanás? E as passagens são João 14,6 e João 8,44. Então, em João 14,6, se nós abrirmos as nossas Bíblias, nós vamos encontrar que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso, então, quem é Jesus? Jesus, ele próprio, diz: eu sou a verdade. Se eu sou a verdade é porque existe a mentira. Isso. E essa mentira está em oposição contra o governo e o caráter de Deus. Em João 8,44, Jesus diz agora o outro lado, não é? Jesus agora, ele diz dele próprio: eu sou a verdade, mas agora em João 8,44, Jesus diz que vós sois do diabo, que é vosso pai, ele é homicida, nele não há verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, nós vemos aqui Jesus a desmascarar claramente, diretamente, o caráter de Satanás. E este é o caráter que realmente Lúcifer, é o caráter de Lúcifer no céu, e continuou a desenvolver cada vez mais o seu caráter nesta linha, desde o pecado de Adão e Eva. Então, nós vemos aqui que neste grande conflito, Satanás, Lúcifer, o arcanjo, o querubim caído, é homicida, ele mata, ele não tem problemas em matar quando é necessário. Nele não há verdade, pois não, foi assim que começou no céu, dizendo coisas que não eram verdade. Isso. A lei de Deus é santa, é perfeita, é segura, não pode ser posta de parte, e ele diz que a lei tem que ser posta de parte. Ele diz que Deus é egoísta, que Deus é injusto, que Deus é cruel ao punir aqueles que pecam. Então Cristo tem mostrado que não é assim. Esta acusação não é verdade. Ou seja, Satanás projeta sobre Deus
os próprios atributos do seu caráter. Pois, ele projeta sobre Deus aquilo que ele mesmo é, Aquilo que os ele seus mesmo é. próprios atributos. Portanto, nele não há verdade, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então, e é bem verdade aquilo que a lição nos diz, que ele é especialista em desinformação, em engano, em distorção da verdade. Ele é especialista em criar a dúvida e em negar claramente aquilo que Deus disse. E diz a nossa lição que ele é especialista em minar a confiança na palavra de Deus. Exatamente. E contradiz a vontade revelada de Deus, distorce as Escrituras e, por vezes, portanto, cita até erradamente a Bíblia quando ele quer atingir os seus fins. Isso. Portanto, ele é especialista em distorcer, em desinformação, em criar dúvida nisto, não é? Então, ora, nós só podemos estar certos do caminho que estamos a seguir se nós seguirmos então a verdade. Isso. E onde é que está a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Cristo. Nós sabemos isso muito bem. E em João, no capítulo 17 e no versículo 17, Jesus, claro, falando aqui neste versículo, claro. Ele é bem claro. Ele diz: santifica-os na verdade. Para quem é que Jesus está a falar? A quem é que ele está a preferir estas palavras? Ao Pai. Então ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando Jesus pede ao Pai, a quem? Santifica-os aos meus discípulos. Os discípulos esses, que não eram só aqueles, mas aqueles de todas as épocas até ao fim do tempo. Então, santifica-os na verdade. Nós só podemos ser santos através da verdade. E a seguir ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, santifica-os na tua palavra. Onde é que nós encontramos a palavra de Deus? Em toda a Bíblia. Claro. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Exato. A palavra de Deus está espalhada ao longo de toda a Bíblia. E ele ainda diz mais no capítulo 8 de João e no versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Nós só podemos ser libertos da situação em que nos encontramos após o pecado se conhecermos a verdade. Nem mais. E se conhecermos a verdade, nós seremos libertados. Isso. Porque quem não conhece a verdade permanece no erro, naquele tipo de vida, pensa que é o normal, aquele tipo de vida, e morre assim, pensando assim daquela maneira, e nunca se liberta. Então a única maneira de nós nos libertarmos é conhecendo a verdade. E ao conhecer a verdade não só nos libertamos, mas somos santificados. Ou seja, somos tornados semelhantes a Deus. Isso. Somos tornados semelhantes a Cristo. É fabuloso. Recuperamos a imagem que tínhamos no início. O grande objetivo do plano da redenção para combater o grande conflito com Satanás, o grande objetivo de Deus é recuperar no ser humano a imagem de Deus que ele tinha no princípio e que perdeu. Não esqueçam isto, há uma linha orientadora neste grande conflito. Satanás quer desfigurar a imagem de Deus. Cristo quer recuperar a imagem de Deus. E neste grande conflito, portanto, isto faz parte desta grande guerra. Porquê é que ele quer fazer isto? Porque ele não foi consultado no céu com respeito à formação do homem. Cristo e o Pai dialogaram e disseram: como é que vamos fazer o homem? Como será o aspecto do homem? Que características ele terá? E como ele não foi consultado, sendo ele o mais elevado dos seres criados no céu, não é? Criado, o mais elevado dos seres criados, então, como ele não foi consultado nessa reunião entre o pai e o filho, ele queria ter sido consultado, ele queria dar a sua opinião sobre o aspecto, a formação do homem, etc. Ele aí, portanto, isso fez transbordar no seu coração aquela inimizade que ele tinha contra Cristo. Então, por isso é que ele quer destruir o homem, primeiro para magoar Deus, para magoar Cristo, e também porque ele não foi consultado. Ou seja, então, para ele o homem não vale nada. É tipo de... Ele ficou com um tipo de inveja amargurada. Inveja amargurada, isso mesmo. Então, o caráter de Deus é um ser que gosta de santificar os seres criados, é um ser que quer libertar os seres criados, e Satanás não, é homicida, é mentiroso, nele não há verdade e quer destruir, não é? Então aqui vemos o caráter de Deus. Há aqui um texto do Espírito de Profecia na lição de domingo que nos diz muito bom. Assim: Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras tornariam os homens capazes de discernir os seus enganos e resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, ele opunha a sabedoria e o poder da palavra. Para Satanás poder conservar o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, ele deveria mantê-los na ignorância das Escrituras,
a Bíblia exaltaria Deus e colocaria o homem finito na sua verdadeira posição. Portanto, as suas sagradas verdades, as da Bíblia, Sim. tinham que ser dissimuladas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida e era vedado ao povo lê-la ou tê-la em casa, a Bíblia. E sacerdotes e bispos, sem escrúpulos, interpretavam os seus ensinos de maneira a favorecer os seus objetivos. Deste modo, o chefe da Igreja, que hoje as pessoas chamam o Papa, veio a ser reconhecido como o vigário de Deus na Terra, quase universalmente dotado de autoridade sobre a Igreja e sobre o Estado. Lembram-se daquela imagem que nós temos em Apocalipse 17 de uma mulher a cavalgar uma besta, um animal? Portanto, quem é que comanda a besta? Quem é que guia a besta? A mulher. A mulher é símbolo da Igreja, a besta é símbolo do governo do Estado. Quem é que controla o Estado? Quem é que controla o governo? A Igreja. A mulher, a Igreja. Portanto, e aqui a última linha diz, dotado de autoridade sobre a Igreja e o Estado. Aquele homem, aquele chefe. Bestas em simbologia profética. São poderes políticos. São poderes políticos, exatamente. São poderes políticos. Então, já aqui, portanto, já aqui nos é falado um pouquinho da segunda estratégia que Satanás adotou, que era destruir a Igreja, minar a Igreja a partir de dentro, corroê-la a partir de dentro, transformá-la para que ela seja outra coisa que não aquilo, não como Jesus a criou. Então ele teve êxito nisso. Ele de facto teve êxito nisso. E no texto não sei se o irmão já vai passar para a lição de segunda. Diga, irmão. Na lição de segunda, portanto em Atos 20, está aqui um texto muito importante que relata o último encontro que Paulo teve com os anciãos. Muito bem, vamos passar para a lição de segunda. Isso. Portanto, com os anciãos da igreja de Éfeso, não é? Isso. E a partir do versículo 29, 27, nós lemos, eu vou ler a partir do 27, como indica aqui a lição de segunda, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu tenho este versículo bem sublinhado, porque eu creio que este é o padrão para qualquer ministro de Deus hoje. Portanto, é nunca deixar de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós não nos podemos contentar como ministros de Deus, e claro que ministro no sentido lato somos todos nós, cristãos, não é? Nunca nos podemos contentar em apenas apresentar aqueles assuntos da palavra de Deus que são agradáveis, que nós sabemos que, digamos, os nossos interlocutores irão apreciar. Isso. Não, nós temos também que apresentar aqueles conceitos da palavra de Deus que abanam as pessoas, que as fazem pensar, que a repreendem, não é? Que são incómodos. Nós temos que apresentar o todo, não é apenas uma parte da Escritura, não é apenas uma parte da mensagem, não é apenas uma parte da Sagrada Escritura, é tudo. E aqui o apóstolo Paulo claramente deixou como exemplo do seu ministério fiel. Eu creio que este exemplo do apóstolo Paulo é um exemplo, volto a dizer, que deve ser o exemplo de todo o ministro hoje. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E no versículo 20 ele já tinha dito, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E depois é como se Paulo estivesse preocupado em transmitir esta integralidade do seu ministério aos anciãos da igreja de Éfeso. Por isso é que ele vai dizer no versículo 28, olhai pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, nós não somos constituídos por vontade própria ou de A, B ou C, é por vontade do Espírito Santo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E agora aqui nos versículos 29 e 30 é que ele vai falar aqui dos lobos cruéis. Porque eu sei isto. Como é que ele sabia? Bom, certamente por revelação divina que Deus lhe tinha dado. Eu sei isto, que depois da minha partida, a que partida é que ele estava a referir-se? Estava a referir-se à sua morte, claramente. Como é que nós podemos saber isso? Porque, por exemplo, num outro texto paulino, o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Está perto, está próximo, que partida é esta que ele estava aqui a falar? Aqui o contexto deste texto é claro e nos deixa antever. Ele diz no versículo 7, combati o bom combate, combati, já põe o verbo no pretérito perfeito, combati o bom combate, acabei a carreira.
Ou seja, Paulo sentia, portanto, que estava a chegar, portanto, ao final da carreira. E qual era a carreira? Vou a um texto que está em Atos 20:24. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E agora, repare, falando da minha carreira, o que é que ele diz? No final do versículo 24 do capítulo 20 de Atos: o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esta ele sentia a responsabilidade. Ele sentia uma responsabilidade diante de Deus enorme, de ensinar as igrejas naquilo que era a verdade. E, exatamente. E ele queria transmitir, ou seja, ele queria deixar este legado do seu ministério aos anciãos da igreja de Éfeso. Mais a mais, irmão, porque ele está aqui a falar com eles, ele sabia que não veria mais o rosto deles. Isso, exatamente. Era a última vez que se encontravam com a igreja de Éfeso. Então nunca mais veriam o seu rosto. E ele preocupou-se aqui realmente em avisá-los de que depois da minha partida, depois da minha morte, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Exatamente. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos após si. Exatamente. Então, versículo 29 e 30. E no 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Não é? Então, nós temos já aqui profetizada, nesta altura, ainda o apóstolo Paulo era vivo, temos aqui profetizado a entrada de lobos vorazes dentro da igreja cristã e a entrada e o surgimento de pessoas de dentro da igreja, conforme diz o verso 30, que se levantariam para falar coisas pervertidas. O que são as coisas pervertidas? São perversões da doutrina. Ora bem, nem mais. Portanto, são alterações da doutrina cristã. Portanto, seriam ensinadas coisas que não eram as coisas que Cristo tinha passado aos discípulos, aos apóstolos. Então surgiriam novas doutrinas, surgiriam novas ideias, não é? Novas maneiras de viver a vida cristã. Mas essas ideias eram ideias que seriam trazidas pelo pai da mentira. E exatamente, neste grande conflito, quem é que faz este trabalho? Quem é que faz surgir dentro da igreja pessoas com novas ideias e novas doutrinas? É Lúcifer, o querubim caído. Exatamente. Ele é que faz este trabalho dentro da igreja. Porque agora a segunda fase do ataque à igreja é o trabalho de minar por dentro, de corroer a igreja por dentro, não é? De fazer surgir heresias, doutrinas erradas, para destruir a igreja cristã, destruir o cristianismo, tal como ele começou. Mas se me permite, irmão, nos versículos 29 e 30, eu creio que há aqui dois ataques diferentes e distintos. Dois diferentes, muito bem. Exatamente, que Paulo fala. O primeiro é um ataque que viria do exterior. Fora. Ok, de fora. Quando ele diz, entrarão no meio de vós. Ora, isso, quando ele diz entrarão, ora, para entrar é alguém que vem... Quando eu digo, olha, alguém entrou na minha casa. De onde é que essa pessoa veio para entrar na minha casa? Veio de fora de casa, não é? Então, quando ele diz aqui, entrarão no meio de vós é no meio da igreja, quer dizer que vinham de fora da igreja. Que não perdoarão ao rebanho. E depois, no versículo 30, ele diz, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Então, é um ataque exterior e é um ataque interior, correto? Isso. Ora, esse ataque exterior foi um ataque mais, digamos, mais baseado na perseguição, que o irmão já referiu. Ao passo que o ataque interior era o ataque mais baseado no compromisso. Portanto, as duas grandes armas ou estratégias que o inimigo usa para destruir o povo de Deus. A perseguição, não é? E depois o compromisso. E a história tem provado que esta segunda estratégia, o compromisso, dá resultados melhores para a causa satânica do que propriamente até a perseguição. Hoje ele viu isso e essa tática ele tem adotado. A perseguição tende a unir os discípulos uns aos outros, não é? Porque enfrentam um perigo comum, não é? Agora, quando aparentemente esse perigo já não existe, que existe sempre, mas aparentemente não existe, e ele começa a minar as hostes internas e começa a haver dissensões e diferenças de opinião entre os membros, isso mina a unidade da igreja e mina a igreja em si. Okay. Chama-se isso, numa palavra bem forte, apostasia. Isso. Um afastamento da verdade. Exatamente. Um afastamento da doutrina correta. Exatamente. E a introdução de doutrinas erradas. É assim, a doutrina correta desaparece e entra para ocupar o lugar da doutrina correta, doutrinas erradas. Isto é apostasia. Exatamente. Já agora, irmão, sabe, eu tenho uma visão simétrica da história e tenho essa visão porque eu acredito que tem base bíblica. Quando Jesus veio a esta terra, ele veio para habitar entre nós, ok? Desenvolveu aqui um ministério, esteve com a sua igreja nascente, com os apóstolos, que vieram, a formar a igreja nascente, a igreja cristã primitiva,
E depois houve um momento em que o Senhor morreu e através da sua morte foi uma morte que serviu para dar vida à sua igreja, ao seu povo, certo? Depois da sua morte ele ressuscitou, depois da sua ressurreição ele ascendeu aos céus, 40 dias após a sua morte. Depois de ter ascendido aos céus, ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja e a igreja conheceu um crescimento explosivo, foi um boom. Isso. E, portanto, a igreja espalhou-se e cresceu e no primeiro século a igreja partiu como vencedora e conquistadora e conquistou. E eu gosto muito do título do livro Atos dos Apóstolos, em francês, e os nossos irmãos em França deram ao título desse livro o título Conquérant Pacifique, que traduzido é Conquistadores Pacíficos. Ou seja, os atos dos apóstolos, através dos atos que os apóstolos, no fundo foram atos do Espírito Santo, mas manifestados através dos apóstolos, Isso. eles partiram como conquistadores. Conquistadores que não faziam guerra, uma guerra literal, digamos, como nós conhecemos, mas eles faziam guerra espiritual às forças do mal. E eles partiram para vencer. A igreja venceu, a igreja espalhou-se, a igreja cresceu, a igreja multiplicou-se, mas depois começou a entrar em apostasia. E entrou em apostasia, e chegou até ao ponto mais baixo da apostasia. Agora pensem nisto, queridos irmãos e amigos. Quando o Senhor viu a igreja, e a igreja chegou ao ponto mais baixo da apostasia durante aqueles 1260 anos de supremacia papal. E dentro desses 1260 anos, foi sobretudo no século XIII, quando o papado atingiu o seu ápice, aí foi quando a igreja atingiu o ponto mais baixo, ok? A partir daí o Senhor começou a suscitar alguns reformadores aqui e ali, ainda poucos. Isto foi antes do Martinho Lutero. O Martinho Lutero foi, digamos, o grande reformador que foi um autêntico trovão, digamos, que veio dar um impulso tremendo à reforma, ok? Mas antes houve outros que foram, digamos, as estrelas da manhã da reforma, ok? E depois o que é que acontece? Com essas estrelas da manhã e depois com a reforma protestante, o Senhor começou a contrariar a apostasia na qual a igreja tinha caído. Isso. Ok? Correto. E agora, este contrariar da apostasia, ou seja, a igreja fez um caminho descendente até atingir o ponto mais baixo, o vale mais fundo da apostasia. Depois o Senhor começou a permitir que a sua igreja começasse a subir, digamos, a ladeira, fazendo o caminho oposto àquele da apostasia. Isso, muito bem, isso mesmo. Então, a igreja agora começa a sair a pouco e pouco da apostasia, ok? Sabemos que a reforma protestante do século XVI não trouxe todas as verdades à superfície, trouxe aquelas que eram mais importantes na época, sobretudo a grande verdade da justificação pela fé. Isso. Depois o Senhor, a pouco e pouco, vai permitindo que outras verdades fossem sendo descobertas pelo estudo da sua palavra, feita pelos servos de Deus. E depois entramos já na parte final da história, já depois do tempo do fim, que atingiu, que começou em 1798, como sabemos, e então o Senhor suscita finalmente um movimento, o movimento adventista, que vai recuperar uma grande verdade que estava perdida na mente dos cristãos, que era a verdade acerca da segunda vinda de Cristo, certo? E cria-se o grande movimento adventista, e quando eu digo o grande movimento adventista, estou a falar do grande movimento adventista que houve antes de 1844, ok? E depois, com o movimento adventista do sétimo dia suscitado após o grande desapontamento de 1844, o Senhor permite que outras verdades, que também tinham sido esquecidas, enterradas na poeira dos séculos, vissem a luz do dia. Entretanto, o tempo continua e agora que nos estamos a aproximar do fim, os eventos são muito parecidos com o que eram no início, só que agora na ordem inversa. Exatamente. Assim como num desenho simétrico, reparem, isto foi uma experiência que uma professora que eu tive no meu primeiro e segundo ano do ciclo, que hoje se denomina o quinto e sexto ano, um dia ela disse, nós tínhamos uma folha de desenho, e ela disse, olha, ponham aí algumas cores, eram uns guaches, e depois dobrem a folha exatamente ao meio, dobrem, vinquem a folha, e depois com a mão espalhem bem essas cores. E quando nós abríamos a folha, estava um desenho simétrico. Ou seja, aquilo que estava perto do eixo de simetria do lado esquerdo era o mesmo que estava perto do eixo de simetria do lado direito. Aquilo que está longe do eixo de simetria do lado esquerdo é igual ao que está longe do eixo de simetria do lado direito. Então, para aqueles que são exatamente, para aqueles que são mais técnicos e gostam das coisas mais técnicas, temos aqui um quiasma histórico. Exatamente, um quiasma histórico, é isso mesmo. Temos A, B, C, D e depois temos D, linha, C, linha, B, linha, A, linha. Agora pensem,
como é que a apostasia começou? Começou com a perseguição vinda do exterior da igreja e depois o inimigo passou à segunda fase e começou a minar a igreja por dentro. Ora, no tempo isto foi no início, lá da história da igreja cristã. Portanto, houve aqui, repara, os dois processos. Perseguição, começou pela perseguição e depois pelo compromisso, certo? Quando o compromisso foi tão grande, o inimigo já não teve necessidade mais de recorrer à perseguição, certo? Porque o compromisso já era quase total, não é? Portanto, com a apostasia, com o paganismo, ok? Agora reparem, o que eu quero aqui mostrar é que lá no início da história da igreja, a sequência foi perseguição seguida de compromisso, ok? E o compromisso levou ao afundamento na apostasia. Mas agora nós estamos a sair de uma apostasia. Então os acontecimentos no tempo do fim têm a mesma sequência, mas a sequência inversa. Agora então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no tempo do fim vai haver também a apostasia interna, é o primeiro passo, e quando a apostasia estiver digamos, debelada, e será debelada como com a sacudidura que irá pôr para fora da igreja aqueles que não estão comprometidos com o Senhor. É triste dizer isto, mas é o que está revelado. Então, quando este primeiro passo estiver ultrapassado, o que é que virá? A perseguição. A perseguição. Então, como é que foi no início? Perseguição seguida de compromisso. Como é que será no fim? Compromisso seguido de perseguição. É o contrário. Exatamente. Lembrem-se sempre que, portanto, a palavra melhor para descrever isto é, às vezes, um compromisso tem um sentido positivo e às vezes o nosso cérebro não capta bem aquilo que aconteceu. Lembrem-se da palavra apostasia, é a palavra que melhor descreve aquilo que de facto aconteceu e que está a acontecer. Sabem que o apóstolo Paulo tinha um bom conhecimento deste tema, deste assunto, porque ele torna a falar deste mesmo assunto na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, ele escreve esta carta. É a segunda passagem mencionada na lição de segunda Tessalonicenses. Exatamente, 7, esta passagem vem mencionada na lição de segunda-feira e é-nos pedido para ler, e diz assim, o versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engana, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A ressurreição, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Portanto, o apóstolo Paulo tinha consciência que antes da vinda de Cristo, porque havia pessoas naquele tempo, havia cristãos naquele tempo nas igrejas que acreditavam que a vinda de Cristo estava muito próxima. E ele disse, não está. Isso. Primeiro tem que vir a apostasia do cristianismo, a apostasia da igreja cristã. Então ele, e por já isso agora, é que ele onde é que Paulo se baseava para falar dessa apostasia? Eu creio que ele tinha em mente a profecia de Daniel 7. Exatamente, é isso mesmo. A profecia de Daniel 7 diz que haveria um poder, representado por um chifre pequeno ou por uma ponta pequena, que faria guerra contra os santos do Altíssimo e prevaleceria. Exatamente, é aí mesmo, é aí mesmo. Exatamente, e portanto... Sabem que Daniel... o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E portanto, como Paulo era um profeta de Deus, ele sujeitou-se a outro profeta, que era o profeta Daniel. Claro, exatamente. E ele era um bom estudioso, tal como Cristo era um estudioso das profecias de Daniel, não é? Porque quando Cristo disse, quando vir Jerusalém cercada de exércitos, conforme a profecia de Daniel, portanto, Jesus estudava as profecias de Daniel, e o apóstolo Paulo também estudava as profecias de Daniel. Em Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25, fala-se aqui num poder que, portanto, que cuidaria em mudar a lei de Deus. Exatamente. Cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Daniel, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós sabemos que isto se refere à perseguição durante 1260 anos após a apostasia da igreja cristã. Então, vemos aqui uma tentativa de mudar a lei de Deus, e realmente este poder conseguiu mudar a lei de Deus. Todo o cristianismo atual, portanto, tem uma lei que eles pensam que Deus deu a lei assim, mas não deu. É uma lei adulterada, é uma lei, portanto, fruto desta apostasia. Portanto, Paulo sabia bem as profecias de Daniel. E aqui na profecia de Daniel 7:25 está isto. Mas vamos continuar a ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Irmão, se me permite, eu vou ler em Daniel 7, o versículo 21, que diz, eu olhava, é Daniel a falar, e eis que esta ponta, a tal ponta pequena, que representa Roma papal, fazia guerra contra os santos e os vencia. Ou seja, não apenas fazia guerra, mas vencia.
Exatamente. Aliás, foi isto que fez Daniel perturbar-se muito quando teve esta visão. Então reparem, irmãos, no versículo 19, Daniel diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. Porquê que Daniel, no versículo 15, só uma explicação um bocadinho mais aprofundada. No versículo 15 diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Ok? E depois, no versículo 16 ele diz: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Tudo isto o quê? Tudo isto que lhe foi revelado em visão. E então, e ele me disse aquele junto do qual Daniel chegou em visão. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Que interpretação ou que explicação é que este ser, que era um anjo, lhe deu? Versículo 17. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. E depois só acrescenta mais isto: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Está muito resumidinho. Ou seja, é uma explicação muito resumida, muito compacta. Ou seja, Daniel, desculpem-me a expressão, mas ele ficou, digamos, a perceber o mesmo, não é? Ou E seja, agora não foi vem muito explicação mais explícito. completa. E agora é de esperar, ou seria de esperar, que Daniel dissesse assim: ó anjo, por favor, explica-me as coisas mais em detalhe, porque eu sou lento de compreensão, eu preciso que me expliques mais em detalhe. Mas, curiosamente, Daniel não vai pedir uma explicação de todos os 4 animais que ele tinha visto, só vai pedir a explicação do quarto. Querem ver? Versículo 19. Então Isso. tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Porquê que ele não pede a verdade a respeito do primeiro animal e do segundo e terceiro? Só pede do quarto. Porque ele tinha visto na visão e isso lhe tinha, digamos, ficado na mente e ficou gravado, e foi isso certamente que o perturbou. Ele viu que o quarto animal é que era dos 4 aquele que fazia mais guerra contra os santos do Altíssimo. Isso. E não só fazia guerra, como os vencia. Uhum. E então o anjo vai demorar-se na explicação a partir desta parte do capítulo 7 do quarto animal e do que há daí do quarto animal para a frente. Isso. Atrás é como se fosse matéria entendida pelo profeta. Estão a perceber Isso, isto, exatamente. irmãos? Ok? Então, irmão, vamos lá voltar a 2 Tessalonicenses 2. Peço desculpa pela interrupção. Portanto, não esqueçam, portanto, que este versículo 25, portanto, é o versículo em que Paulo se baseia para dizer o que ele vai escrever aqui. Portanto, então, no versículo 3 de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, diz: não acontecerá a segunda vinda de Jesus Cristo em poder e glória, com milhões de anjos nas nuvens do céu, e todo o mundo o verá e todo o olho o verá, sem que antes venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ou no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E depois no verso 7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já começava a operar no tempo de Paulo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E o 8 diz: então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, este mistério da injustiça, que já estava a operar no tempo de Paulo, vai se manter até quando? Vai se manter até à vinda de Cristo. Exatamente. É um poder que surgiria na igreja cristã, não é? Que ele chama-lhe aqui, que é o homem do pecado, e chama-lhe aqui o mistério da iniquidade, também no versículo 7, e chama-lhe aqui no versículo 8 o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E agora o 9. Após a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Já agora, irmão, peço desculpa de interromper. Há aqui uma dica que Paulo deixa, e reparem, Paulo certamente ele está aqui a ser muito prudente naquilo que escreve, porque ele sabe que aquilo que ele escreveria poderia vir a ser contra a própria igreja. Por isso é que ele, no versículo 5 diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Que coisas são estas? Nós não sabemos, porque ele aqui não escreve. Portanto, os irmãos da igreja que compunham a igreja em Tessalónica certamente sabiam, porque não fazia muito tempo que Paulo tinha passado por lá e que tinha oralmente exposto isto aos irmãos.
E ele apenas aqui diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E, no entanto, há aqui uma dica que Paulo deixa, ou seja, uma pista, e essa pista é a expressão que ele usa mesmo no final do versículo 3. E esta pista é, ele usa aqui a expressão, o filho da perdição. Ora, o próprio Senhor Jesus usou esta expressão, o filho da perdição, na sua oração sacerdotal, que está registada em João capítulo 17. E lá em João capítulo 17, no versículo 12, eu vou agora citar as palavras de Jesus, repito, em João 17, 12, Jesus disse assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu, senão quem? Olhem aqui, o filho da perdição. A mesma expressão que Paulo vai usar lá em 2 Tessalonicenses 2:3. Senão o filho da perdição para que a Escritura se cumprisse. E eu pergunto, que filho da perdição foi este? Creio que todos nós sabemos. Então, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6 e nos versículos 70 e 71, Jesus tinha dito, um ano antes da traição, Ellen White o diz no livro Desejar Todas as Nações, um ano antes da traição, Jesus disse estas palavras que ficaram registradas em João 6, 70 e 71. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12 e um de vós é um diabo. E a gente se pergunta, mas Jesus estava-se a referir a quem? Não precisamos especular porque a resposta vem no versículo 71. Versículo 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Sendo um dos 12. Então quem é o filho da perdição a que Jesus se referiu em João 17, 12? Era Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes era um dos 12. Eu pergunto, era do exterior da igreja ou do interior da igreja? Era do interior da igreja. Isso então, mesmo. agora prestem atenção, irmãos. No mundo evangélico e protestante de hoje, eles leem este texto de 2 Tessalonicenses 2 e dizem que este filho da perdição, este homem iníquo, é um ser que é fora da igreja e que vai fazer mal à igreja vindo de fora. Ora, a dica que Paulo nos deixa de que este poder, ele comparou com Judas Iscariotes, que era um dos 12, mostra claramente que este poder que fará a guerra contra os santos não é um poder vindo do exterior, é um poder vindo do próprio interior da igreja. De dentro. É de dentro. Tal e isto está em plena consonância com o que Paulo disse lá em Atos 20, quando falou com os anciãos da igreja de Éfeso e disse, dentre vós mesmos surgiram homens falando isto. Ou seja, Paulo predisse claramente o tipo de apostasia que afligiria a igreja. Seria uma apostasia que viria de dentro do seio da igreja, porque Paulo compara essa apostasia que viria sobre a igreja àquilo que Judas Iscariotes fez no início da igreja primitiva. Estão a entender este ponto, irmãos? Isto é de extrema importância. Isto é muito importante porque mostra que esta apostasia vem de dentro. Aliás, a palavra apostasia que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 3, uma apostasia significa um afastamento da verdade. O que é que isto quer dizer? Que isto vem de dentro da igreja. E a palavra em grego para apostasia é a mesma palavra que é usada no Novo Testamento para a palavra divórcio. Ou seja, o que é uma apostasia? É um divórcio de Deus. É uma separação de Deus. Então, esta grande apostasia vem de dentro da igreja cristã. Ela é minada por dentro do cristianismo. Isso. E nós sabemos o que aconteceu a partir do século IV, não é? Exatamente. Historicamente falando, nós sabemos o que aconteceu. Exatamente. E esta apostasia é chamada o homem do pecado. Porquê é que é chamado o homem do pecado? Porque é alguém que era o chefe, o líder da igreja, que estava a comandar e a dirigir toda a igreja cristã. Toda a igreja cristã tinha que obedecer às ordens dele, não é? Certo. E nós sabemos que isto se refere ao papado. Isso. Nós sabemos que isto se refere à igreja de Roma. Isto refere-se ao romanismo. Portanto, isto se refere à igreja católica Porque o bispo de Roma, e já agora um dado histórico também muito interessante, o bispo de Roma, talvez por achar que era o bispo da cidade capital do Império, isso lhe dava uma prerrogativa que os outros bispos das outras cidades não tinham. Repara, é como hoje, digamos, enfim, não sei se a comparação será melhor, mas, por exemplo, um pastor que está, por exemplo, numa cidade importante, por exemplo, na capital de um país, achar-se mais importante que os outros pastores que estão noutras cidades desse mesmo país, não é? Portanto, foi um pouco essa ideia, portanto, reparem, o bispo de Roma estava ali perto das autoridades do Império, não é? E, portanto, terá começado a haver trocas de encontros, foi isso mesmo. Diálogos, etc. E, portanto, ele achou que, portanto, por estar junto da autoridade civil do Império, ele era o bispo mais importante. E aí começou, portanto, a querer levar-se mais e mais
até que se começou a formar aquilo que viria a ser, aquilo que é ainda hoje denominado na teologia católica romana, a supremacia do bispo de Roma. Isso mesmo. Mas onde é que nas escrituras um bispo é superior aos outros todos? Não é. Não é. Isso mesmo. Porque só há um supremo pastor que é Cristo, que é o chefe máximo da igreja. Os outros todos são subpastores, são conservos. A palavra conservo significa aqueles que são servos ao mesmo nível uns dos outros. Certo? Então não há uns que se distinguem de outros. Okay? Exatamente. E é interessante que aqui a palavra no original, no grego, quando fala aqui o homem da iniquidade, o mistério da iniquidade, o iníquo, no versículo 8, isto refere-se àquele que é contra a lei. Isso. Aquele que se opõe à lei de Deus, Isso aquele mesmo. que se opõe à lei de Deus, aquele que é contra a lei de Deus. Portanto, e tanto foram contra a lei de Deus que deram cabo de 2 mandamentos, não é? Que vem aqui no final da lição de segunda. Nós sabemos que nos catecismos atuais do cristianismo, não é? O segundo mandamento não existe, aquele que fala que não se deve fazer imagens de escultura, nem ajoelhar perante elas. No catecismo romano isso não existe. E nós sabemos que o 10º mandamento foi dividido em 2 porque se retiraram o segundo, depois em vez de 10 ficava 9. Pois. Então dividiram o 10º mandamento em 2 para dar novamente os 10. E nós sabemos que o 4º mandamento dos 10 mandamentos dados por Deus foi também mudado, em vez de ser o 7º dia da semana que os cristãos santificavam no primeiro, segundo e terceiro século, passou a ser santificado o primeiro dia da semana, chamado o dia do sol ou o domingo. Não é? Já agora um reparo que eu quero fazer, quando o irmão falou no catecismo, importa aqui referir, é o catecismo na sua forma catequética, ou seja, na sua forma de ensino, porque no compêndio atual, no chamado catecismo da Igreja Católica, eles têm lá o texto do 4º mandamento, o texto bíblico, ok? Mas depois tem a chamada forma catequética, ou seja, aquilo que se ensina para os fiéis, e o que se ensina aos fiéis é o 3º mandamento, porque o segundo foi abolido. O 3º mandamento diz guardar domingos e dias de festa. Portanto, isto é o que vem na forma catequética. Na forma maior do catecismo, eles falam lá do sábado. Há um parágrafo do catecismo que diz que não há nada na Escritura que indique que Cristo não observou o dia de sábado. Já agora, se querem mais informações sobre isso, aconselho uma série, vão à playlist no meu canal e vão lá ver aquela série O Catolicismo Romano à Luz da Sagrada Escritura, ok? E vejam lá o vídeo que fala da substituição do sábado pelo domingo, onde eu e o irmão Eloy abordámos isto a fundo, ok? Portanto, fecha aqui o parênteos. Irmão, creio que podemos avançar para a lição de terça. Não, eu gostaria ainda de dizer aqui algumas coisas que são importantes. Vejam aqui que no versículo 9 é-nos dito que o aparecimento deste poder apóstata, ou este cristianismo apostatado, é segundo a eficácia de Satanás, é pela operação de Satanás, diz o versículo 9. Isto é muito importante. Mostra que esta apostasia foi originada pelo querubim caído, que está em guerra, que está em conflito com Cristo e com Deus e com o Pai. Foi ele que originou, e vemos aqui que, portanto, no versículo 9 também, que aqui está envolvido sinais e prodígios de mentira. E nós sabemos que esta apostasia vai durar até pouco antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, esta apostasia que começou nos primeiros séculos da Igreja Cristã, a partir do século IV, vai continua ao longo do tempo, e essa apostasia vai continuar até pouco antes da segunda vinda de Cristo. E diz aqui que as pessoas que aceitaram esta apostasia, no versículo 10, falam em engano, o engano da injustiça, e diz que aqueles que não amam a verdade é que aceitam esta apostasia. São aqueles que não amam a verdade. E depois fala no versículo 8 que isto é a operação do erro e é mentira. Portanto, esta apostasia dentro da Igreja Cristã é chamada erro e mentira, no versículo 11, não é? E depois diz que aqueles que, portanto, que aceitaram esta apostasia não deram crédito à verdade, por isso a aceitaram. Sabem, no fundo, nós perguntamos assim, então, mas as pessoas perguntam, mas afinal de contas, o que é que foi esta apostasia? Sem ser o sábado, mudado para o domingo, sem ser o segundo mandamento, que foi retirado para permitir a colocação de imagens de escultura nas igrejas, para que as pessoas se ajoelhassem perante essas imagens e fizessem orações aos santos, etc., não é? Então, exceptuando as imagens de escultura e a questão do sábado e do domingo, em que é que consistiu esta apostasia? Houve muitos outros pontos. Houve muitos pontos, porque... Exato, não foram só estes. Estes são, digamos, os principais, mas não foi só estes. Não foi só estes. Portanto, a apostasia foi muito grande, foi muito profunda, tanto assim que os reformadores protestantes no século XVI
portanto, procuraram reformar a Igreja Isso. e eliminar toda esta apostasia que estava dentro da Igreja, não é? Eles conseguiram realmente recuperar muita coisa do cristianismo primitivo, mas continuaram ainda a adotar continuaram a seguir alguma apostasia ainda a partir do século XVI. Olha, por exemplo, os protestantes santificam o domingo como dia santo, como dia de guarda, não é? E não sabem, portanto, que o domingo só surgiu séculos mais tarde, após a morte dos apóstolos, não é? Então, a Igreja Protestante continua a aceitar alguma da apostasia que entrou dentro da Igreja Romana. É certo. Pronto, vamos ver então. Por exemplo, olha, começou a chamada vida monástica, coisa que Jesus nunca ensinou e os apóstolos nunca ensinaram. Começaram a aparecer altares dentro das igrejas, começaram a aparecer velas dentro das igrejas, começou a aparecer o culto dos santos. Santos, o que são santos? São pessoas que viveram uma vida de obediência àquilo que Cristo ensinou e que eram considerados pessoas realmente consagradas a Deus e que eram chamados santos porque viviam realmente na íntegra 100% aquilo. Mas qualquer pessoa, por muito santa que seja, nunca deve ser cultuada. Isso, não deve ser cultuado. Então, o que é que começou a acontecer? O culto a essas pessoas. Depois, mais tarde, começou a aparecer o incenso dentro das igrejas cristãs. Começou a aparecer o turíbulo dentro das igrejas cristãs. Os sacerdotes, os anciãos das igrejas cristãs começaram a adotar as vestes dos sacerdotes romanos pagãos, não é? As vestes que os sacerdotes romanos pagãos usavam no seu cerimonial pagão começaram a ser adotados pelos anciãos da igreja cristã. Essas vestes, aqueles chapéus, aquelas vestes, aqueles utensílios que eles usam na mão, não é? Aqueles incensários, aquilo tudo começou a entrar dentro da igreja cristã. Começou a aparecer dentro da igreja cristã as rezas pelos que tinham morrido, rezas pelos mortos, por exemplo, fazer orações pelos mortos para que Deus aceite a alma do morto e o leve para o céu e o tire do purgatório ou do inferno. Portanto, começou a haver isso. Começou a ser feito, por exemplo, o sinal da cruz no ar, não é? Assim, o sinal da cruz no ar. Começou o ensino pagão, que era pagão, e começou a ser ensinado dentro da igreja cristã, que é o purgatório, em que as pessoas morrem, mas algumas delas vão para o purgatório e lá sofrem muito tempo até irem para o céu. Portanto, isto é um ensino pagão. Não existia no Evangelho. Cristo nunca ensinou, os apóstolos nunca ensinaram, não está no Novo Testamento. E isso entrou dentro da igreja cristã. Após esta apostasia mencionada em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o bispo de Roma começou a ser olhado por todo o mundo cristão, porque ele disse que era o chefe e que ele é que mandava, ele era a cabeça e todos tinham que obedecer. Então o bispo de Roma, da igreja de Roma, começou a ter o direito de primazia sobre todas as outras igrejas cristãs. Começou a aparecer o culto à mãe de Jesus. Sim. O culto à Virgem Maria. Começaram-se a invocar os santos em orações. Nós sabemos pela Bíblia que quando o crente morre, qualquer pessoa, quando morre, não há consciência na morte. Isso. Não vai para o céu, não vai para o inferno, está na sepultura, aguarda a ressurreição, a alma, o espírito entra num sono do qual só será acordado na segunda vinda de Jesus. Então, começou a entrar dentro da igreja cristã o ensino de que há consciência na morte. Esse ensino era paganismo, mas Satanás quis misturar o paganismo com o cristianismo para fazer a tal apostasia, o tal afastamento da verdade. Então as doutrinas pagãs, ao infiltrarem-se dentro da igreja a partir do IV século, deu origem a isto. As pessoas, como foram ensinadas de que há consciência na morte, começaram então a invocar os santos em oração e a orar aos santos para que os santos interviessem na vida diária da pessoa que está viva, não é? Então estavam a fazer uma coisa que Jesus nunca ensinou, os apóstolos nunca ensinaram, não está no Novo Testamento esse tipo de coisas. A Santa Ceia começou a ser falada em latim e passou a ser chamada missa. Criou-se uma coisa chamada a confissão auricular, em que o crente tinha que ir a um cubículozinho onde está o padre do outro lado e o crente do outro lado, uma cortina a separar, e a pessoa vai confessar os seus pecados ao padre separado por aquela cortina, e o padre do outro lado tinha que dizer e absolve. Começou a surgir isto dentro da igreja cristã. O Novo Testamento não ensina, os apóstolos nunca ensinaram, Cristo nunca ensinou. Isto entrou dentro da igreja.
Começou a surgir dentro da Igreja Cristã o culto às imagens, portanto, começaram a aparecer imagens de escultura dentro das igrejas e as pessoas, os crentes, começaram a ser ensinados a prestar culto, veneração àquelas imagens, àquelas pessoas, àqueles santos, sabendo nós que essas pessoas estão na sepultura, não têm consciência, não ouvem orações, não ouvem as petições, mas os crentes foram ensinados a fazer orações, que eles estavam vivos no céu e que ouviam as orações e que podiam ajudar quando não é verdade e estão na sepultura. Começou a surgir o incenso dentro das igrejas, apareceu mais tarde depois a chamada Festa da Assunção da Virgem, começou-se a ensinar que a Virgem Maria depois de morrer tinha ido para o céu, então foi feita uma festa, portanto, anual em comemoração desta subida da Virgem Maria ao céu, coisa que a Bíblia e o Novo Testamento não ensinam nada disto. E tudo isto que o irmão está a referir ainda existe hoje. E exatamente, é muito importante isso que o irmão disse. Esta apostasia ainda existe hoje. Ainda existe hoje. Por exemplo, essa festa da Assunção de Maria é celebrada anualmente no dia 15 de agosto. Muito bem, muito bem. Portanto, vemos aqui que esta apostasia que foi surgindo dentro da Igreja Cristã, Lúcifer, o querubim caído, tem conseguido até hoje manter esta apostasia dentro do cristianismo geral, tradicional da Igreja Romana, não é? Então, aparece depois a chamada doutrina da transubstanciação na missa, a missa e a doutrina da transubstanciação. Os discípulos, nos primeiros séculos, comiam o pão, bebiam o vinho, simbolizando o corpo e a morte de Cristo, mas agora vem esta apostasia dizendo, não, o pão é mesmo o corpo de Cristo, o vinho é mesmo o sangue de Cristo, e quando a pessoa come o pão e bebe o vinho, está mesmo a ingerir o corpo e o sangue de Cristo, quando é apenas um símbolo. Portanto, tudo isto entrou. A confissão auricular generalizou-se pelo mundo todo cristão, não é? Europa, África, Ásia, todos praticavam a confissão auricular, todos tinham que confessar os seus pecados ao padre. Começaram a aparecer as procissões e romarias, é aprovada a festa das almas ou dos fiéis defuntos, não é? Começa a aparecer, aparece, portanto, a ideia do conclave dos cardeais, portanto, o chamado colégio dos cardeais, ou o conclave, não é? Coisa que não existia nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Começou a aparecer esta ideia, que eles é que dirigiam, é que mandavam, e tinha que ser assim. Começou a aparecer o celibato para os líderes e dirigentes da Igreja. Exatamente. Começou a aparecer também a doutrina da infalibilidade da Igreja, que a Igreja nunca errou nem nunca falharia. A Igreja era infalível e quando dizia uma coisa era aquilo que tinha que se fazer. Ora, nós sabemos que não é assim, porque ao longo da história houve papas que desfizeram as ordens que outros papas deram como estando erradas. E depois vieram outros papas que desfizeram as ordens daquele papa. Então, se a Igreja é infalível, como é que um papa pode desfazer aquilo que outro papa disse e fez? Portanto, isto não faz sentido nenhum. Então, começou a aparecer a doutrina das indulgências plenárias, em que a pessoa era perdoada, portanto, comprava a indulgência, e a pessoa era perdoada de pecados passados, presentes e futuros que viesse a cometer até ao dia da sua morte. Isto tudo é a apostasia que entrou dentro da Igreja Cristã. Aliás, e por falar em indulgências, vai ser o protesto de Martim Lutero contra as indulgências que vai suscitar o grande boom da Reforma Protestante. Ou seja, aí, digamos, foi a gota d'água, digamos, não dá para aguentar mais, digamos, esta maré de apostasia. Portanto, vejam aquilo que o querubim caído, Lúcifer, conseguiu introduzir dentro da Igreja Cristã e dentro do cristianismo. Surgiu mais tarde a doutrina de que Maria tinha sido gerada, portanto, imaculada, sem qualquer mácula do pecado original, é assim que a Igreja de Roma chama, não é? Então veio a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, não é? Para dizerem que que Jesus foi sem pecado, a mãe dele também tinha que ser. Então inventaram esta ideia de que Maria foi concebida no ventre da mãe dela como uma pessoa isenta de pecado. Então, mas porquê que essa é uma pergunta que eu me faço? Eles dizem que Jesus foi concebido sem pecado, e para ser concebido sem pecado a mãe dele tinha que ser sem pecado. Então e a mãe dele, para ser concebida a mãe dela também tinha que ser. Exato. E a avó dela também, e a bisavó, e por aí fora, não é? Exatamente. E porquê que esse milagre só aconteceu com Maria e não aconteceu diretamente com Jesus? É uma questão que eu coloco, não é? Mas essa festa da Imaculada Conceição ainda hoje é celebrada no dia 8 de dezembro de cada ano.
Muito bem, exatamente. Portanto, essa apostasia ainda existe, Ainda ainda existe. é mantida e é E ensinada a há milhões de países e pessoas. países que fazem disso feriados oficiais, dessas Exatamente. festas. Se formos ler o Novo Testamento, nada disso está ensinado. Os ensinos dos apóstolos não falam disso, Cristo não fala nisso, portanto, são tudo invenções que entraram dentro da Igreja Cristã séculos depois da morte dos apóstolos. Isso. Veio depois a ideia dos 7 sacramentos, veio depois a ideia O irmão está a fazer um resumo da nossa série do Krause, não é? Do cristianismo romano à luz da Sagrada Escritura. Exatamente. Já Depois, agora, é mais claro, uma vez, aconselho os irmãos, vejam, portanto, vão à playlist do meu canal e vejam lá o cristianismo romano à luz da Sagrada Escritura. São 12 vídeos, com um vídeo de introdução, portanto, no total são 13, mas os vídeos onde nós abordamos tudo isto em detalhe são 12. E cada vídeo é um vídeo longo, de 1h30 a 2 horas, alguns até passam um bocadinho de 2 horas, mas se estão interessados em fazer, digamos, eu diria uma ressonância magnética ao catolicismo romano à luz da Sagrada Escritura, vejam esses vídeos, por favor, irmãos. exatamente. Mais tarde, portanto, não só a ideia existe, mas também é imposto aos milhões de crentes a doutrina da transubstanciação, que o pão e o vinho se transformam na carne e no sangue de Cristo. É imposto mesmo, é imposto. E é imposta também a confissão auricular, já não era uma coisa, portanto, por iniciativa da pessoa, já era uma coisa imposta, já era mesmo obrigatório. Depois vem o uso da campainha na missa, também. Depois vem aquilo que foi uma das coisas mais horríveis que realmente a Igreja inventou, o cristianismo apostatado inventou, o tribunal, o chamado Santo Tribunal da Inquisição, ou a Santa Inquisição, ou o Santo Ofício, não é? Veio o Tribunal da Inquisição que matou milhares e milhares e milhares de pessoas, e não só, antes de matar, torturavam as pessoas, e nessas torturas até arrancavam membros às pessoas. Portanto, as pessoas que eram sepultadas mutiladas, sem braços, sem pernas. Portanto, tudo isto, supostamente, portanto, por ordem de Deus, não é? E porque esses que eram vítimas desses atos horrendos eram considerados hereges. Eram considerados hereges, ou seja, aqueles que se apegavam à Bíblia, ao Novo Testamento, à pureza da doutrina, aos ensinos dos apóstolos, eram considerados hereges pelo chamado Santo Tribunal da Inquisição, e estas pessoas eram mortas. E já agora, irmão, permita-me aqui dizer uma coisa muito importante. Reparem bem, alguns poderão dizer, mas que diferença é que isso faz de querer desta maneira ou querer daquela? Porque há pessoas, eu já tenho conhecido pessoas ao longo da minha vida e do meu ministério, que para elas parece que é completamente indiferente se uma crença é assim ou se é assado. Quer dizer, uma vez eu lembro, estava a falar com uma colega com a qual trabalhei, isto quando eu trabalhava como enfermeiro ainda, e eu estava-lhe a falar sobre a crença errónea na imortalidade da alma. Ela vira-se para mim e diz, mas que diferença é que isso faz? Ou seja, como quem diz, mas querer de uma maneira ou querer de outra, qual é a diferença? Irmãos, há uma diferença gigantesca, abismal, entre nós acreditarmos que as pessoas depois de morrer continuam supostamente vivas, numa outra forma de vida, ou estão completamente num estado de total inconsciência. Porque, por exemplo, a doutrina básica e essencial do Espiritismo é que, portanto, a alma é imortal e que quando alguém morre, há uma alma imortal que subsiste. O corpo morre, claro, não dá para negar que o corpo está morto, não é? Porque a gente vai lá, pode dar pontapés e estaladas ao morto, ao corpo morto, que ele não reage. Portanto, aí não dá para negar porque está na cara, não é? Mas, como a alma é uma entidade invisível e, portanto, ninguém vê, então veio-se com esta ideia de que a alma é imortal e, portanto, a alma subsiste à morte do corpo. E, portanto, essa alma ou pode ir para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu, ok? Pois bem, mas é esta ideia de que há uma alma que subsiste à morte do corpo que é o fundamento básico do Espiritismo. O Espiritismo ensina que é possível entrar em contato com as almas dos falecidos. Ora, isto é o engano satânico que põe as pessoas diretamente a falar com demónios. As pessoas que vão a uma sessão espírita e que veem a imagem do seu querido, da pessoa conhecida, e essa pessoa fala para ela, essa pessoa entre aspas, fala para ela com o mesmo timbre de voz e coisas que só ela sabia, isso.
essa pessoa que está na sessão espírita não está a ver a alma das pessoas falecidas. Ela está a receber a comunicação de demónios. Eu pergunto, isto faz uma diferença, sim ou não? Irmãos, faz uma diferença abismal. Abismal. E, portanto, as crenças que nós temos são absolutamente fundamentais para nós nos mantermos do lado de Cristo, ou, se não nos mantivermos do lado de Cristo, nós estamos do lado de Satanás. Irmãos, não há aqui meio termo. Isto é de crucial importância. Ou nós estamos plenamente do lado da verdade, e ao estarmos do lado da verdade, estamos do lado do autor da verdade, que é Cristo, ou então, se nós permitimos estar do lado de algum erro, eu já não digo todo o erro, tudo o que é erro, não, basta ter algum erro para nós estarmos do lado do pai da mentira, que é Satanás. De que lado é que você quer estar? Amigo, pense nisto seriamente, solenemente, de que lado é que você quer estar? Quer estar do lado de Cristo, que é um Deus amoroso, que é um Deus compassivo, que é um Deus que fez tudo ao seu alcance para nos salvar, para nós um dia estarmos pessoalmente com Ele na eternidade, conforme eu mostrei há bocadinho naquele PowerPoint? Ou você quer estar do lado de Satanás e ter o mesmo destino que Satanás vai ter, que é a morte eterna? Como é que pode haver pessoas hoje, eu fico pasmado, eu fico boquiaberto, como é que há pessoas que não conseguem distinguir ou não conseguem discernir a importância que é ter concepções claras das nossas crenças. Exatamente. Porque se uma crença que está deturpada, está adulterada, isso pode nos levar a estarmos do lado de Satanás e não do lado de Deus. Exatamente. Mas como é que eu posso explicar isto? E nós sabemos que nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo, o Espiritismo estará aceito pelas igrejas. Portanto, a crença na comunicação com os mortos estará muito ativa nas igrejas, na igreja cristã, tanto nas igrejas protestantes como na igreja católica. E é muito importante que nós compreendamos esta doutrina para não sermos enganados. Também nos últimos dias, o querubim caído vai impor a obrigatoriedade da observância do domingo, não é? Sob pena de multa, prisão e, por fim, pena de morte. Já agora, o irmão falou da obrigatoriedade, é verdade. Tudo o que tem caráter obrigatório não vem de Deus. Isso podem ter a certeza. Tudo o que é imposto aos seres humanos, seja por quem for, tem a marca de Satanás. Tem a assinatura de Satanás por baixo. Porquê? Como é que eu posso afirmar isto com tanta certeza? Há um texto na Bíblia, em 2 Coríntios 3,17, diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso mesmo. Deus dá liberdade de escolha. Eu posso usar a liberdade para fazer as decisões, fazer as escolhas erradas. Sim, posso, claro. Infelizmente é essa a razão porque há tantas pessoas no mundo que escolhem o caminho errado. Porque é no uso da liberdade que Deus lhes dá. Reparem, Deus é tão bom que até permite que as pessoas, no uso da sua liberdade, escolham o caminho errado. Porque Deus poderia muito bem, e quanto a mim teria toda a legitimidade para o fazer, enfim, entre aspas, Deus não o faz porque aí perderia, digamos, um dos seus aspectos essenciais do seu caráter de amor, não é? Deus poderia dizer assim: então, mas eu dei liberdade a este indivíduo, ele está a usar a liberdade para o mal, eu vou já aniquilá-lo. Mandava um raio do céu e eliminava. Acabou, ponto. Acabou, não ficava resolvido. Porquê que Deus não eliminou logo Lúcifer quando ele se rebeliou no céu? Podia ter feito. Teria ou não teria legitimidade para isso? Toda e qualquer legitimidade para o fazer. Porquê que não o fez? Porque se o fizesse, as mentes dos outros seres criados não teriam percebido, porque eles não compreenderam a malignidade que ia no coração de Lúcifer, eles não teriam percebido a justiça do ato de Deus em destruir Satanás. Exatamente, então eles ficariam com dúvidas acerca da bondade e da justiça de Deus e depois até teriam pensado: olha, afinal de contas Satanás até tinha razão. Afinal, Deus é mesmo cruel, Deus é mesmo um tirano, não é? Olha, tanto é tirano que, olha, Lúcifer disse mal de Deus e olha o que lhe aconteceu. Pumba, desapareceu logo do mapa. Isso. Então, o que é que acontece? As criaturas de Deus em todo o universo ficariam mais a reverenciar Deus, não por amor, mas por temor, por medo. E Deus não queria isso. Deus quer que nós o adoremos, sim. Deus quer que nós estejamos do lado dele, sim, mas por amor. Amigos, deixem-me fazer-vos esta pergunta para reflexão. Aqueles que são casados, vocês estão casados com o vosso cônjuge por obrigação ou por amor? Eu espero que ninguém esteja por obrigação. Já agora isto faz-me lembrar uma anedota, não sei se é verídico ou não. Um dia perguntaram ao senhor: olha, amigo, você está casado por amor ou é por interesse? Ele ficou assim a pensar. E ele disse assim: olha, não sei, mas deve ser por amor, porque eu casei com a minha mulher sem interesse nenhum. Amigos, ou nós estamos do lado de Deus por amor,
ou então se estamos por obrigação ou por interesse, mais cedo ou mais tarde, essa relação, entre aspas, vai ser quebrada. Tem que ser o nosso amor. Quando nós estamos ao lado de alguém por amor, amigos, o tempo passa, a gente nem dá por isso. Nós temos amor por aquela pessoa. Mesmo que a pessoa possa ter, que não é o caso com Deus, mas mesmo que a pessoa que nós amamos possa ter defeitos, que todos nós seres humanos temos, nós continuamos a amar aquela pessoa. Pois bem, Deus não tem defeitos. Nenhum. Zero. E nós devemos ter um relacionamento com Deus por amor. E quando esse amor é genuíno, agora, não pode haver esse amor por Deus se eu tivesse algum receio de Deus, algum medo de Deus, alguma ideia que me levasse a crer que Deus é um Deus tirano, é um Deus que não poderia. E Deus, para salvaguardar o universo inteiro, Ele deu tempo para que aquilo que ia no coração de Lúcifer se manifestasse. E hoje é mais do que tempo, está mais do que claro, está mais do que provado que Satanás não presta e o seu plano não presta para nada. Isso está claro, está óbvio. É um tipo de governo. Não só diante de todo o universo, como mesmo para os seres humanos. Amigos, eu quero dar aqui testemunho da minha fé em Deus. Eu estou do lado de Deus, porque eu tenho a certeza absoluta que é um Deus de amor e que merece de todo o meu coração ser adorado. Não tenho a mínima das mínimas dúvidas sobre isso. Não quero nada a ver com Satanás, eu quero estar do lado de Deus totalmente e sem qualquer receio, porque Deus é bom, Deus é justo e eu estou do lado de um Deus que eu tenho muito gosto em estar. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Para mim, esta questão do grande conflito está resolvida de vez na minha mente. Isso vai-me lembrar um pastor que eu conhecia ainda na minha pré-adolescência, que ele estava a dar conselhos a jovens. Já faleceu esse pastor, e eu fui ao funeral dele. Conheci-o quando eu tinha 10 anos de idade, e ele um dia disse, e eu não disse isto com arrogância, nem com leviandade, ele disse, olha jovens, agarrem-se a Deus, e agarrem-se de todo o coração, o diabo quer-vos dar a volta. Olha, a mim já ele não consegue dar a volta. E aqui pode parecer que fosse arrogância, mas não era. Ele disse isto com toda a humildade e seriedade. A mim já o inimigo não consegue dar a volta. E sabem, quando alguém é capaz de dizer, e sabem porquê? Porque na sua mente já está muito, 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 muito claro quem é Deus e quem é o inimigo. E quando nós sabemos quem é Deus e quem é o inimigo, e o grande conflito mostra isso claramente, amigos, não há volta a dar. Não há dúvidas nenhumas. Eu quero estar incondicionalmente do lado de Deus. Ponto final para acabou. O diabo que dê as voltas que der, que pinte-se como quiser, que não me convence mais. Não me convence mais. Ponto final parágrafo. Que Deus me ajude para que as minhas falhas de caráter que aconteceram por falhas que eu tive, e todos nós infelizmente temos as nossas falhas, e eu também tenho as minhas, claro, e estou bem consciente delas, mas o Senhor tem estado a trabalhar no meu coração, no meu caráter, limando as arestas que precisam ser limadas. Essa é a minha grande esperança, que o Senhor vai continuar a fazer este trabalho até estarmos prontos. Até estar completo. É isso mesmo. Até estarmos prontos e qualificados para a vida com os anjos na nova terra. Amém. Amém. Então, irmãos, nesta grande apostasia, portanto, foi proibida a própria leitura da Bíblia. Imaginem só como é que um poder que é cristão e que é cristianismo pode-se permitir uma coisa dessas. Proibir a leitura da Sagrada Escritura com punição de morte para todos aqueles que fossem apanhados a ler a Bíblia ou que a tivessem em casa. Então, foi proibida mesmo. Portanto, isto não pode ser da parte de Deus, não é? Isto só pode ser da parte de Lúcifer, o querubim caído, mas foi assim que aconteceu. Então, depois inventaram a chamada festa do corpo de Deus, o chamado Corpus Christi. Aparece depois a ideia da primeira procissão e inicia-se, começa-se a fazer isso, da primeira procissão do Santíssimo Sacramento. Portanto, estas coisas não existem no Novo Testamento. Até quando ouço esses nomes todos, até me arrepio todo. Pois, eu também me arrepio, mas é bom que as pessoas se lembrem ao ouvir isto, é bom que as pessoas percebam até que ponto foi a apostasia. Então, é ordenada, isto foi uma ordem mesmo, não é opção. Já agora foi ordenado pelo Papa João XXIII, ordena-se a reza à Ave Maria para ser feita por todos os cristãos, católicos, romanos, claro. Então, mas todos os outros, se eles tiverem autoridade sobre os outros, punem com a tal
com a tal Inquisição, matam e torturam até a pessoa aceitar. Eles são especialistas em impor coisas. Não é? Eles são especialistas em impor coisas. Aliás, portanto, chama a reza Ave Maria. É especialista nisso mesmo, portanto. Portanto, são especialistas em impor, exatamente. Então a reza Ave Maria, que não existe na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, passou a ser imposta aos cristãos todos. Os cristãos, como não tinham a Bíblia, aceitaram isto tudo. Começa a hóstia a ser levada em procissão. Portanto, a própria hóstia já não era só o corpo de Cristo na hóstia, e, portanto, começou a ser levada em procissão pelas ruas da aldeia, pelas ruas da cidade, não é? Coisa que não há essência nenhuma no Novo Testamento. Começou a ser reservado o cálice para os padres, e o pão era só para os fiéis, para os crentes que participavam da hóstia. Então o cálice, o sangue, o símbolo do sangue de Cristo começou a ser usado só pelo sacerdote, só pelo padre, não é? E não é sumo de uva sem álcool, é vinho alcoolizado. Exatamente. E deixa-me dizer isto, sabe porquê, irmão? Porque na Bíblia, claramente, o fermento é símbolo de pecado. Ok? Pois. Sabem o que é que significa o sacerdote católico romano beber o vinho fermentado? E esse vinho é supostamente o sangue de Cristo. Significa que o sangue de Cristo tem pecado. Isto é blasfémia. E Cristo era pecador. Portanto, se o sangue de Cristo tem pecado, então Cristo foi pecador. Exatamente. Isto é blasfémia, pura blasfémia. Exatamente. Ou seja, em cada missa, em cada Eucaristia, se pratica uma blasfémia contra Cristo. Isto tem de ser dito alto e bom som e desnudado. Eu repito, em cada Eucaristia é praticada uma clara blasfémia contra Cristo. Exatamente. Desculpem, isto é duro, pode ser duro para alguns que ouvem isto, mas isto é a verdade nua e crua. É uma blasfémia porque é um símbolo do pecado, o fermento, o sumo de uva fermentado, dizer que aquele sumo fermentado é, portanto, o próprio sangue de Cristo. Nem dizem que é um símbolo, que já era blasfémia, mas dizer que aquilo é o próprio sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. O sangue de Cristo não tem pecado. Se tivesse pecado, não nos podia libertar todo o pecado. Com certeza, exatamente. O sangue de Cristo, está escrito na palavra de Deus, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Foi. Como é que uma coisa manchada de pecado nos podia purificar do pecado? Não pode. Mesmo. Não pode. Portanto, amigos, este sistema é um sistema diabólico. Diabólico. Tem a aparência de ser um sistema cristão, não é. Não é. E quando nós pensamos, eu acredito, atenção, e deixa-me dizer isto claramente, eu acredito que há muitas almas sinceras que ainda estão no catolicismo romano. Eu acredito. E acredito porque está escrito, ok? Por inspiração divina. Mas o sistema de religião católico-romano é um sistema puramente diabólico. Ponto final. Exatamente, é isso ponto mesmo. Final. Aliás, aquele versículo... E aquilo que o irmão José Eloy tem estado aqui a falar é para que os irmãos possam reconhecer, aqueles que, por exemplo, que foram já membros da Igreja Católica Romana, possam relembrar tudo isto, não é? E ver até que ponto este sistema foi. Isto é uma ofensa a Deus. O diabo regozija-se por, através desse sistema, ele esbofetear a Cristo. Isto é uma ofensa, é uma blasfémia contra Cristo. Agora, isto é diabólico, e a própria Bíblia o diz, não esqueçam, leiam atentamente o versículo 9 do capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses, está lá, quem originou isto foi Satanás, está aqui escrito, é bem claro. Claríssimo. Agora, depois começou-se a dar à tradição, depois da Reforma Protestante, que recuperou a Bíblia, não é? Que ela era proibida. Depois começou-se a dar à tradição um valor superior à própria Bíblia, para que a Igreja Católica se pudesse defender das acusações, portanto, e muito bem, corretas, que lhe eram feitas, não é? Foi dada à tradição um valor igual à da própria Bíblia ou maior. Foram acrescentados à Bíblia os livros apócrifos. Isto é tudo fruto da apostasia ao longo dos séculos. Claro. E depois, portanto, veio depois, por fim, já mais no nosso tempo, na nossa época, o dogma da infalibilidade do Papa. Sim. Então, se o Papa é infalível, como é que o Papa se contraria uns aos outros? Exatamente. O Vaticano I, 1870. E foi em 1870 que Quer dizer, foi dado... a ideia já existia, mas só foi tornada dogma no Concílio Muito Vaticano bem, isso mesmo, a ideia sempre existiu. Sim. Ou já existia. E depois foi declarado como dogma. Isso. Portanto, então, depois de terem visto o passado e a história do passado, que um Papa contradiz outro e o outro contradiz o outro,
não é? E um concílio diz o que o outro disse, e este concílio diz o que o outro disse. Então, como é que é possível a Igreja ser infalível e o Papa ser infalível se eles se contradizem uns aos outros? Irmão, eu tenho que dizer aqui algo que me está agora a vir à mente e que é o seguinte. Curiosamente, e reparem como é que o inimigo consegue trabalhar. Curiosamente, a Igreja Católica Romana hoje, nos dias de hoje, tenta passar para a sociedade em geral e para o mundo a ideia de que é a verdadeira defensora, ou seja, que é, digamos, a possuidora dos verdadeiros oráculos cristãos. Isso. E isto porquê? Porque o protestantismo, que foi, digamos, o grande movimento surgido no início do século XVI, que veio começar a reformar, portanto, aquilo que tinha decaído em apostasia. O protestantismo, infelizmente, o protestantismo clássico, tradicional, entrou ele próprio em tamanha apostasia que hoje qualquer pessoa que tenha o mínimo bom senso e que compare o cristianismo, o protestantismo de hoje com o catolicismo, é levada a crer, e pasmem com isto, que o catolicismo romano é que é o verdadeiro garante do verdadeiro cristianismo. É isso. E eu vou dizer, através da ordem dos jesuítas, e isso é revelado também, eles conseguiram perverter de tal maneira o protestantismo e têm pervertido as nossas sociedades com o ateísmo, através das ideologias comunistas, socialistas, etc., que agora as pessoas estão tão fartas dessas ideologias, não é? Por exemplo, a ideologia de género, para dar um exemplo, que as pessoas, digamos, recorrem ao catolicismo como o salvador da pátria, o salvador da humanidade, até de uma engenhosidade demoníaca incomparável. Por isso é que Ellen White diz que o catolicismo romano é a obra-prima do engano de Satanás. Juntamente com o espiritismo. Ou seja, eles desfizeram tanta coisa, desfiguraram de tal maneira o cristianismo original. Depois o protestantismo foi uma tentativa da parte de Deus de contrariou uma grande parte dessa apostasia. E agora este próprio movimento protestante entrou em tal apostasia que hoje há pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e por isso não estão salvaguardados pela palavra, que é o tema da nossa lição terça, e passamos já por alto por esta lição. Eles olham para os dois sistemas e dizem, não, eu descobri, irmãos, eu conheci em países de tradição protestante, e vou dizer na Suíça e nos Estados Unidos, países de tradição protestante, protestantes que estavam a deixar de ser protestantes e a ir para o catolicismo, porque dizem, bom, entre dois sistemas o catolicismo ainda é melhor do que o protestantismo. Isto porque, infelizmente e tristemente, o protestantismo entrou também ele em grande apostasia. Isto é um facto. E irmãos, o único baluarte protestante que ainda existe no mundo é um movimento chamado Movimento Adventista do Sétimo Dia, do qual muito me honra em pertencer. Esta é a igreja que, digamos, é o baluarte que o Senhor tem na terra, digamos, a cidade de refúgio que Deus tem nesta terra e que preserva a sã doutrina, a verdade presente para este tempo. Irmão, amigo que me está a ouvir, se você preza a verdade, se você é uma pessoa sincera e honesta que ama a verdade, amigo, procure saber o que é que oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina, porque Deus nunca deixou de ter e continua a não deixar de ter sobre a terra um povo que lhe é fiel. E esse povo, eu não estou a chamar a atenção sobre o povo em si, mas sobretudo para a verdade que este povo tem, a verdade presente e aquilo que nós estamos a transmitir, irmãos, através destas escolas sabatinas e particularmente ao longo deste trimestre sobre este tema do grande conflito, é as grandes verdades do cristianismo puro, genuíno, daquele que foi fundado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que foi vivido pelos seus apóstolos que ele escolheu. Amigos, não se esqueçam disto. Irmão, vamos ter que avançar. Não sei se tinha ainda aí mais na sua lista de apostasias alguma coisa a mencionar. Portanto, não esqueçamos então que duas dessas apostasias são extremamente maléficas e são muito importantes porque têm a ver com os últimos acontecimentos da história da Terra antes da segunda vinda de Cristo, que é a ideia de que o domingo, o primeiro dia da semana, é um dia santo, e a ideia de que existe consciência na morte ou após a morte e que os mortos podem comunicar com os vivos. Não esqueçam, isto são duas das apostasias que entraram dentro do cristianismo. É muito curiosamente, importante. Os protestantes nunca abandonaram esses erros. Nunca abandonaram estes dois grandes erros. Nunca. Mesmo os protestantes mais tradicionais.
Isso, conseguiram recuperar muita coisa e afastar muito lixo, Sim, mas estas duas coisas ainda permanecem na Igreja Cristã Protestante, ainda permanece. E vão ser esses erros que vão permitir que haja, portanto, um acordo entre uma união entre catolicismo e protestantismo. Entre protestantes em apostasia com católicos romanos e espíritas. Porque a ideia da imortalidade da alma faz a ligação com o espiritismo. Isso, muito bem, estas três coisas, exatamente. Fará a última união dos tempos do fim. E quando estes três estiverem unidos, catolicismo, protestantismo e espiritismo, eles serão ajudados pelo poder do Estado, pelos governos, Sim. que portanto, estarão dispostos a dar o seu apoio, a sua autoridade a esta tríplice união. Não é? É esta tríplice união. Então, com o apoio do governo e esta tríplice união, haverá novamente uma tentativa de governar o mundo inteiro, de dominar o mundo inteiro, tal como a Igreja de Roma fez nos séculos passados. Então, temos que estar atentos porque é isto que vai acontecer. A marca da besta ser-nos-á imposta. Exatamente. E, portanto, quem santificar o domingo, nessa altura, quando saírem as leis para santificarem o domingo, por força de lei, por força estatal, então, quem santificar o domingo nessa altura receberá a marca da besta, porque o domingo é uma marca da autoridade da besta, o domingo é a marca da autoridade da Igreja de Roma, porque ela alterou a lei de Deus e diz, nós temos autoridade, para fazer assim isto. Mudamos a lei de Deus, mudamos o sábado para o domingo. Então, nós temos que estar salvaguardados pela palavra, conforme diz a lição de terça-feira. Isso. Portanto, é a mesma palavra de Deus que nos salvaguarda de todos estes erros e que abre a nossa mente e a nossa visão espiritual para esses erros. Como é que nós podemos afirmar, como afirmamos aqui tão ousadamente, que isto que a Igreja Católica Romana ensina são erros? Porque nós temos a palavra de Deus, amigos. E a palavra de Deus é a autoridade absoluta, é a autoridade suprema. Portanto, todo o cristianismo, toda a reivindicação que se diz cristã, tem que ser testada por assim está escrito aqui. Exatamente. E, portanto, é à luz disto, ou seja, este é o documento solene, é a constituição magna do cristianismo, é a palavra de Deus. Exatamente. E este foi logo, e deixem-me dizer-vos isto, logo quando eclodiu o movimento da Reforma Protestante, foi isto que separou, e isto criou uma separação essa que tem vindo a ser, digamos, diminuída, não é? Infelizmente, não é? E a grande separação era que havia dois paradigmas mutuamente exclusivos entre si. A Igreja dizia, não, a Igreja é que tem a autoridade sobre a Bíblia. Isso. E os protestantes diziam, não, a Bíblia tem a autoridade sobre a Igreja. Pois. E este é o paradigma protestante. A Bíblia é suprema na autoridade. A Igreja tem que se submeter à autoridade da Sagrada Escritura. Ao passo que no paradigma católico romano é a palavra de Deus que tem que se submeter à autoridade da Igreja. Portanto, eu volto a dizer, aqui está a palavra de Deus e aqui está a Igreja. A palavra de Deus tem autoridade sobre a Igreja, mas no paradigma católico romano é o contrário, está invertido. É a Igreja que tem a autoridade sobre a Escritura. Portanto, e estes dois paradigmas são mutuamente exclusivos, são irreconciliáveis, absolutamente irreconciliáveis. Por isso é que catolicismo e verdadeiro protestantismo nunca se poderão unir. Fiquem com esta ideia em mente, amigos, e se alguém vos tentar convencer do contrário, não acreditem. Repito, catolicismo romano e verdadeiro protestantismo são absolutamente irreconciliáveis. Não dá para reconciliar, mas não dá mesmo. Não dá. Ponto final, parágrafo. Portanto, aquilo que acontecer no tempo do fim que nós dissemos, vai haver uma união entre protestantes, são protestantes que abdicaram destes princípios fundamentais. Isso mesmo, correto. Por isso é que eles se ligam com os romanistas. De outra forma não se poderiam unir. Impossível. Porque haverá protestantes fiéis, haverá muitos protestantes fiéis que estão espalhados nas várias igrejas protestantes que não aceitarão isso. Não concordarão, não aceitarão. E para onde é que eles irão esses? Pois bem, juntar-se ao povo remanescente de Deus. Não há outra hipótese. Portanto, os campos ficarão bem distintos um do outro. Aqueles que são leais a Deus e leais aos seus mandamentos, leais à sua palavra, e aqueles que são leais ao sistema da Igreja, ao sistema eclesiástico pervertido e corrompido e apóstata. Exatamente. São dois campos, não vai haver um terceiro, só vai haver estes dois. Só vai haver estes dois. E em breve abandonarão todo o lixo que ainda existe na Igreja cristã. Mesmo para terminar, nós já vimos, e isto já em detalhe, a lição de quinta-feira, a batalha pela mente. Este grande conflito é uma batalha pela nossa lealdade.
De quem é que nós somos servos? Do Deus da verdade ou do pai da mentira? É esta a questão. E eu gostaria só de terminar fazendo um resumo aqui da lição de quarta-feira, raciocínio humano fora das Escrituras. Esta tem sido uma das estratégias que Satanás tem usado com mais eficácia para destruir o protestantismo, e tem destruído o protestantismo. Pois, isso mesmo. Com raciocínios que levam, e vou-vos resumir dizendo que um dia, na Suíça, eu estava lá e encontrei um pastor da Igreja Nacional Protestante de Geneve. Ok? Reparem, Geneve é o nome em francês, em português é Genebra, ok? Genebra. Em francês, Geneve. E Geneve foi considerada no tempo da Reforma Protestante a Roma Protestante. Pois. A Roma Protestante. Reparem, tão forte foi o movimento protestante em Geneve, que Geneve era, por assim dizer, a antítese da Roma papal. Portanto, era a Roma Protestante. Pois bem, nessa Roma Protestante, se tornou uma cidade com um grande poder e reparem, é lá na cidade de Geneve que ainda hoje estão sediadas as principais organizações internacionais. Olha, a Organização das Nações Unidas começou lá, em 1919, depois é que em 1945 foi transferida para Nova Iorque. A Organização Mundial de Saúde tem a sede em Geneve, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual tem sede em Geneve, o Concílio Ecuménico das Igrejas tem sede em Geneve, a Cruz Vermelha Internacional tem sede em Geneve, que mais? Uma série de outros organismos têm sede em Geneve. Eu creio que o protagonismo desta cidade não é por acaso. O protagonismo da cidade de Geneve vem do facto de que Geneve foi a Roma Protestante. A cidade que defendeu princípios da palavra de Deus. E curiosamente, esse pastor, estava eu a dizer, pastor da igreja, que é a igreja, digamos, tradicional, que é a suposta herdeira da reforma do tempo em que Geneve era a Roma Protestante, esse pastor conheci-o porque ele foi paciente na clínica adventista onde eu trabalhava como enfermeiro, e quando eu soube pela ficha dele de doente que ele era pastor da Igreja Nacional Protestante de Geneve, meti conversa com ele, um senhor simpático e educado, não é? E eu comecei a falar com ele e depois a conversa animou-se, uma conversa cordial que estávamos a ter, e a determinada altura começámos a ver que havia ali então os pontos de divergência. E houve um momento em que ele faz uma afirmação que foi uma afirmação bombástica. É isto que vem aqui na lição de quarta-feira, ok? E que o pastor Marco Finley aqui fala. E a declaração foi esta: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é uma palavra dos homens sobre Deus. Irmãos, eu nunca tinha ouvido alguém ousar dizer uma coisa destas. Eu, enfim, na minha inocência da altura, claro, isto hoje para mim já não é novo, eu já conheço e, entretanto, eu fui conhecendo. Mas na altura aquilo apanhou-me desprevenido, apanhou-me pela primeira vez. Se eu tivesse ouvido isto de alguém que se dissesse ateu ou agnóstico, eu já ficaria chocado. Mas dizer isto de um pastor de uma igreja protestante, igreja essa que era herdeira da cidade de Geneve, que era a Roma Protestante, irmãos, aquilo mexeu comigo de uma tal maneira, eu senti que há um rebuliço cá dentro, que eu não fui capaz de ficar calado. Eu olhei-o nos olhos e disse assim: diga uma coisa, você é ou não é um protestante? Ele disse: sou. Porquê? Olha, é que eu não consigo compreender como é que você, que é protestante, nega tão abertamente um princípio do protestantismo. E ele: como assim? Ficou assim com uma cara muito apalermada a olhar para mim. Eu disse: você não sabe que um dos princípios fundamentais do protestantismo é o sola scriptura? E você não sabe que os grandes protestantes do passado defenderam esse princípio com unhas e dentes e deram a sua vida por esse princípio e por outros? Sola Scriptura. Para defender a Bíblia. E como é que você pode estar a negar um princípio, você que é protestante, estar a negar um princípio que fez o protestantismo ser o que é? O homem ficou sem palavras. E sabem, quando tivemos esta conversa, estava ao lado dele, que eu tinha ido visitar, ele estava deitado na sua cama, como doente, e estava ao lado dele o presidente, na altura, da Igreja Nacional Protestante de Geneve. E quando eu lhe disse isto, confrontei-o com isto, porque eu fiquei, deu-me cá um nó no estômago, como se costuma dizer, eu fiquei tão danado, digamos, mas enfim, mantive a minha compostura, mas fui direto ali, mesmo incisivo. E quando o confrontei com isto, ele ficou tão abananado,
E sabe uma coisa? Antes que ele respondesse alguma coisa, o indivíduo que estava ao lado dele, sentado ao lado da cama dele, que era o presidente da igreja, disse assim, ele tem razão. Quando ele disse ele tem razão, apontou para mim, ele tem razão. E então ele ficou calado, porque era o presidente que estava a falar. Amigos, nós não podemos ter receio de defender a honra da palavra de Deus quando ela é tão vilmente atacada. Pois é. E, portanto, ninguém venha dizer que a Bíblia é uma palavra dos homens sobre Deus. É os homens do passado, os escritores da Bíblia, os 40 autores que a Bíblia teve, o que eles pensavam sobre Deus é aquilo que eles escreveram. Mas nós hoje pensamos de outra maneira, temos outras ideias acerca de Deus. E como nós hoje estamos numa época mais evoluída, mais desenvolvida, nós simplesmente temos que rejeitar aquilo que eram as ideias dos homens do passado. Estão a ver esta ideia subtil? É subtil sim, mas é diabólica. Pois. A Bíblia nunca deixou de ser a palavra de Deus. É verdade que foi escrita por homens, mas homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso. De modo que o verdadeiro autor deste livro não foram os homens que a escreveram, foi Deus que inspirou esses homens. Amigos, isto nunca mudou e hoje não mudou também. Continua a ser assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final, parágrafo. E quem vos disser o contrário, ou quem vos induzir a pensar o contrário, rejeitai o que essa pessoa diz. Porque essa pessoa está-vos a mentir. Essa pessoa pode não saber, mas está a ser usada por Satanás para minar a vossa fé e confiança na palavra de Deus. Com isto eu termino, irmãos. Não sei se o irmão tem mais alguma coisa a acrescentar, mas... Aliás, quando Cristo disse, santifica-os na verdade, Cristo pede ao Pai na sua oração, não é? Pouco antes de ser traído e condenado. Quando Cristo diz ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então onde é que nós vamos encontrar a palavra de Deus? Ele diz a tua palavra é a verdade. Então é ele que Jesus está-se a referir a todo o Antigo Testamento, que nós temos aqui, não é que era a Bíblia judaica na altura, a Bíblia hebraica, não é? E ainda hoje eles não aceitam o Novo Testamento, os judeus, não é? Nós temos a vantagem de ter o Antigo Testamento e ter o Novo Testamento, mas tudo é a palavra de Deus. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui está a dizer que não é ideias sobre Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus, nas próprias palavras que usou na sua oração, diz que é a palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. Não há volta a dar, irmão. Não há simplesmente volta a dar. Portanto, aliás, aquilo que o irmão acabou de dizer é mencionado, esse problema é mencionado aqui na lição de terça-feira, nos últimos parágrafos da lição de terça, esse problema é mencionado, que hoje existem teólogos no mundo cristão que, portanto, declaram que a Bíblia, portanto, é apenas a palavra de homens, em vez de ser a palavra de Deus, não é? Pronto, então isto é um problema realmente grande. Depois a lição de quarta-feira diz que o raciocínio humano fora das Escrituras também falha, afasta-se. É então, isto que eu disse. É isto que nós devemos realmente apegar-nos muito à palavra de Deus à medida que nos aproximamos do fim dos tempos e da segunda vinda de Cristo. E atenção, não é só pegar à palavra de Deus. Nós nunca nos devemos aproximar da palavra de Deus, que é terreno sagrado, sem suplicarmos humildemente que o Espírito Santo nos inspira. Isso mesmo. Porque só podemos compreender a palavra de Deus se o Espírito Santo assistir a nossa mente. À parte do Espírito Santo não há possibilidade. Portanto, se nós permitirmos que o Espírito Santo, que Jesus disse ser o Espírito da verdade, trabalhar na nossa mente, só assim, repito, só assim nós compreenderemos a palavra de Deus de forma correta e interpretaremos a palavra de Deus de forma correta. Sem a assistência do Espírito Santo, esqueçam. Esqueçam. Por isso é que tanta gente interpreta a Bíblia completamente ao contrário, ao avesso, e dizem que a Bíblia está cheia de contradições. As contradições estão na cabeça dessas pessoas, não é na palavra de Deus. É muito importante. Agora, a mente das pessoas está corrompida, está cega pelo Deus deste século, que é Satanás. E, portanto, amigos, é uma luta pela nossa mente. Ou seremos leais a Deus, ou seremos leais a Satanás. Qual é a nossa escolha? E por falar em escolha, só uma última ideia. O pastor Mark Finley, aqui na lição de quinta-feira, diz: o principal trabalho de Satanás é cegar ou obscurecer a mente dos homens. Faz isso impedindo-os de estudarem a palavra de Deus, perturbando as faculdades mentais através dos excessos do corpo e da alma, ocupando totalmente a mente com as coisas desta vida e apelando ao orgulho e à exaltação do eu. Isto é uma citação do livro Comentário Bíblico Adventista. E agora repare, ele diz assim: a falta de conhecimento da parte dos perdidos não é porque não puderam conhecer, é porque não quiseram conhecer. Isso, não quiseram. Este é um ponto muito importante e eu não podia estar mais de acordo com o pastor Mark Finley.
A razão pela qual muitas pessoas não creem, não são crentes, não é porque eles não tenham capacidade para ser crentes, é porque não querem crer. Não querem. Não querem. É uma escolha. É uma escolha. É como o perdão. Eu não perdoo a quem me ofendeu porque me apetece perdoar. Não, eu perdoo porque eu escolho perdoar. Eu não tenho vontade de perdoar, mas eu escolho perdoar. É uma escolha. E quando eu faço essa escolha de forma clara, de forma voluntária, de forma volitiva, quando eu faço essa escolha e eu digo, Senhor, eu não me apetece, mas eu perdoo. O Senhor toma isso em consideração e transforma o meu coração. E eu passo a não olhar com ódio para aqueles que me possam ter ofendido. É uma escolha que eu faço. Da mesma forma, a crença não é por capacidade ou menos capacidade, não é porque alguém tem um coeficiente de inteligência maior do que outro. Não, todos podem crer se quiserem. Quem não crê é porque escolheu não crer. Pois, muito bem, é isso mesmo. É isto, amigos. Exatamente. Desculpem hoje ter sido tão direto, tão frontal, tão incisivo, mas não há aqui meias paninhos quentes. Ou é ou não é? É a sinceridade do coração. O Sermão da Montanha disse que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que disse passar vem do maligno. Eu não quero ser do maligno. Para mim ou é sim ou é não. Ponto final, praga. Podemos terminar então? Podemos terminar. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a Tua Palavra. Que bênção que é nós termos a Tua Palavra. Amém. Ela é o grande farol. Ela é a grande rocha que nos permite saber o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é verdade e o que é mentira. Ó Senhor, eu aceito de todo o meu coração, o irmão José Eloy também, e certamente todos aqueles que nos estão a acompanhar querem também aceitar plenamente no seu coração de que a Tua Palavra é, a Bíblia Sagrada é a Tua Palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a termos certezas bem claras na nossa mente para que o inimigo não venha com os seus prodígios de mentira tentar nos dar a volta e fazer-nos crer algo que seja diferente ou contrário àquilo que está claramente revelado na Tua Palavra. Ó Senhor, que nós possamos ter a ousadia, a santa ousadia, a santa coragem de nos opormos a tudo aquilo que se opõe à Tua Palavra. E que possamos ter a ousadia de clamar alto e bom voz o que é verdade e desmascarar através dessa verdade o que é erro. Porque há muitas almas sinceras, Senhor, que estão a perecer no erro. E não há mais tempo de nós estarmos aqui com paninhos quentes a dizer o que é e o que não é a verdade. Temos que apresentar a verdade de forma clara e direta, para que cada um possa fazer a sua escolha, por ou contra Ti. Que ele possa decidir no seu coração se quer crer ou se não quer crer. É isso, finalmente, Senhor. Ó bom Pai, ajuda-nos a permanecermos fiéis e leais a Ti, aconteça Senhor. O que acontecer. Fica connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos amigos, marcamos encontro para daqui a uma semana. Até lá, se Deus quiser. Uma boa semana.